Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas. E neste vídeo vamos falar sobre processo de impeachment, que já estão aí planejando data para votação para tirar Augusto Melo do Corinthians. Vamos falar também que o Corinthians já tem propostas para Félix Torres sair do timão no meio do ano, tá fiel? E Pedro Raul quer voltar para o Corinthians? Vou trazer novas informações sobre o atacante. E o Corinthians está no mercado da bola também atrás de goleiro. Tenho novas informações referente a isso, tá? Rodrigo Garro já voltou a treinar com bola, mas tem novidades em cima disso daí. O vídeo realmente está recheado, fiel, de informações. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever aí no nosso canal e bora falar de Corinthians, né, fiel? Porque o Corinthians, já quero iniciar aqui com o Augusto Melo, tá? Aí depois a gente parte aqui pro mercado da bola. Fiel, o Augusto Melo aí, surgiu uma hipótese aí de uma liminar que está aberta, que o Augusto Melo poderia sair do Corinthians sem o processo de votação do impeachment, onde já sairia de forma automática o Augusto Melo e toda a sua gestão. Ou seja, todos os seus diretores contratados sairiam junto com o Augusto Melo e o Augusto Melo ficaria proibido de participar de qualquer eleição política no Corinthians durante 10 anos. Referente a tudo isso, eu acho muito difícil de acontecer. Acredito que para o Augusto Melo sair, realmente será aí pela votação, que o Romeu Tuma Júnior já está estipulando datas aí para ter essa votação para o Augusto Melo nem chegar a terminar o seu mandato, tá, fiel? De atualização mesmo é a data de votação, tá? Que aí vai sair no dia de hoje, no máximo até no dia de hoje. Se já não saiu enquanto estamos conversando, esta data marcada para a votação do impeachment do Augusto Melo, tá? Realmente essas dívidas reprovadas, esse impeachment vem de outra forma da questão da Vaidbet, porque a questão da Vaidbet referente à comissão, onde houve um processo de impeachment em que a Gaviões apoiou o Augusto naquela ocasião e depois nem terminaram, nem renovaram uma data para ter esse processo de impeachment referente ao Augusto Melo, porque estava sendo investigado pela polícia e até então a polícia não tinha prova nenhuma que o Augusto Melo estaria envolvido. Então, o Augusto Melo teria chance de ganhar. O Augusto Melo também tinha o apoio da principal torcida organizada do Corinthians. Era uma situação totalmente diferente. Agora, com as contas reprovadas, realmente são números, não tem como aí fingir isso. Realmente são números que o Augusto Melo aí gastou na sua gestão. E isso realmente, esse processo de impeachment é diferente, porque ele vem bastante forte realmente para tirar o presidente do Corinthians do cargo, tá? Eu acho uma judiação, porque devolver o poder do Corinthians para renovação e transparência, um grupo que ficou 16 anos lá no poder, realmente é uma judiação, porque só danificaram o Corinthians, só prejudicaram o Corinthians, queimaram o Corinthians no mercado. Nem vamos falar sobre André Sanches aqui, porque o que ele ganhou de título ficou apagado pela sua má gestão que ele fez no Corinthians, envolvendo o Corinthians em escândalos. Do William Monteiro Alves, cara, é um cara que deixava empresários mandar no clube, assinou várias confissões de dívidas, enfim, são muitas coisas para a gente pontuar aqui sobre renovação e transparência, tá? E infelizmente é o que o Augusto Melo tá fazendo, tá entregando de bandeja o Corinthians na mão desse pessoal novamente. Ah, por quê, corintianeiro? Quem vai assumir é o vice do Corinthians, o Osmar Stable. Tudo bem, fiel, temporariamente é o Osmar. Se o Osmar não quiser assumir ou pedir demissão, aí assume o segundo vice, que é o Orlando. Não sei se é Orlando Ribeiro o nome, é Orlando alguma coisa. E tudo bem, só que pode haver votações para a nova presidência, tá? Romeu Tuma Júnior pode candidatar, André Sanches pode candidatar, Duílio Monteiro Alves pode candidatar, pode haver eleições internas ali para nomear um novo presidente. Então, realmente, é uma situação bastante difícil. E já estão planejando isso realmente para colocar alguém da renovação e transparência lá. Vocês podem ficar tranquilos que mesmo quando o Osmar Stable assumir, não será por muito tempo, já vai pintar aí uma nova eleição para presidente no Corinthians antes mesmo aí do prazo, tá, fiel, de 2 anos de mandato. Combinado, fiel? Comentem porque eu quero saber sua opinião sobre esses escândalos envolvendo o nosso poderoso timão, tá? E agora já quero passar a informação aqui, vamos falar sobre Rodrigo Garro, tá? Trouxe informações que o planejamento do Corinthians era repatriar o jogador, trazer o jogador antes do Mundial de Clubes, ou no início do Mundial. Por quê? Com o início do Mundial, os campeonatos do Brasil ficam parados até o término desse Super Mundial. Aí o que acontece? O Rodrigo Garro teria tempo suficiente na mão de Dorival Júnior para recuperar a sua transição física, jogando com bola,
jogando amistosos, vamos dizer assim, rachão, né? O Corinthians pega rachão aí com outros times do interior de São Paulo, times de menores expressão, rachão entre titular e reserva, ajudaria o Rodrigo Garro a entrar no ritmo de jogo de novo, mesmo ritmo de jogo que ele tinha antes de se machucar, e quando iniciava os campeonatos, o Rodrigo Garro já estava apto já para chegar jogando, diferente dele voltar com os campeonatos em andamento, que o jogador tem que entrar aos poucos, aos pouquinhos, para pegar ritmo de jogo. Então, o planejamento do Corinthians é que o jogador volte aí antes do Super Mundial de Clubes, para o Corinthians aproveitar esta data que vai ficar parado, para o Rodrigo Garro aí se adequar novamente às suas situações físicas, tá? Obviamente que Dorival também vai ter a sua pré-temporada com o time do Corinthians pela primeira vez, ele vai ficar um tempo parado, pegou o bonde andando, o carro andando, vai ficar um tempo parado para impor mais o seu estilo de jogo, tá, fiel? Porém, mesmo o Rodrigo Garro voltando com bola, não há uma data específica ainda para ele voltar. É muito cedo. Eles estão vendo como ele vai fazer essa transição com bola, para ver se vai correr tudo bem, para ver se o jogador não vai sentir dores, para aí sim fazer essa transição, vamos dizer assim, de forma imediata para campo. Certo, fiel? Comentem o que vocês acham referente a Rodrigo Garro, tá? E agora vamos falar aqui sobre Félix Torres, tá? Félix Torres que tem proposta do Santos Laguna, mas abre parênteses, Santos Laguna quer repatriar o Félix Torres agora no meio do ano e tem mais duas propostas que o Corinthians recebeu de outros times. Por que eu acho que o Santos Laguna está na frente de outros clubes para repatriar o seu ex-zagueiro? Porque o Corinthians deve uma grana muito alta para o Santos Laguna, inclusive uma grana que já estava correndo via judicialmente. Então pode ser que o Corinthians envolva valores para ajudar a quitar esta dívida que o Corinthians tem com o Santos Laguna, devolvendo o jogador, ou pegar o que o Corinthians já pagou e negociar novamente. Eu acho que para o Corinthians seria mais vantajoso, porque seria uma dívida a menos que você teria no clube. Então eu acredito que diante disso o Santos Laguna tem mais chances de repatriar o Félix Torres do que outros times. Agora falando de Corinthians, Kaká e André Ramalho estão jogando como titulares com Dorival. Lembrando que Félix Torres está treinando todo dia aos olhos de Dorival Júnior. Se não encantou, se não viu oportunidade ali, é porque realmente o zagueiro ele não está com essa competência toda para ganhar a oportunidade com Dorival. Não que ele não vai ganhar, obviamente que ele vai ganhar essa oportunidade, mas na minha opinião o Félix Torres não serve para ser zagueiro titular do Corinthians. Nem o André Ramalho e o Kaká, tá, fiel? O Corinthians precisa ir no mercado da bola, fazer contratações, porque hoje as peças mais importantes que faltam nesse time do Corinthians realmente é a dupla de zaga nossa, que está bastante vulnerável. São aí praticamente 30 jogos, 34 gols, coisas assim, mais número de gols do que jogos jogados, e isso realmente é uma grande preocupação. Ah, Coritianeiro, Dorival é bom, ele vai organizar essa zaga, por mais que o treinador seja bom, você precisa de recursos humanos, você precisa de peças humanas para o treinador trabalhar e fazer aí uma boa gestão de grupo, tá? Então eu acredito fortemente que Félix Torres não fica no Corinthians no meio do ano, dificilmente o Dorival vai pedir para segurar o jogador e ele será negociado e praticamente de malas prontas para se despedir do Corinthians agora na abertura da janela no meio do ano. Certo, fiel? O que vocês acham? Vocês gostariam do Félix Torres? Não gostariam? Comentem aí, porque eu quero saber a opinião de vocês, tá? Fiel, vocês estão gostando das informações? É informação a todo momento, sem piadinha, sem brincadeirinha, informações concretas? Então, eu peço humildemente para você não esquecer de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, é de grande importância. E não saia daí, porque eu tenho mais informações, tá? Pedro Raul deu entrevistas aí para o Hernan, tá, fiel? Em que ele foi bastante polêmico, disse que todo atacante precisa de sequências para fazer gol, precisa que você dê uma sequência ao trabalho do jogador. Ele acredita que foi queimado pelo Ramon Dias, tá? Em que ele até simulou aí, disse em tom de brincadeira, mas sério, que nos treinos ele só dava pro Pedro Raul oi, tchau. Oi, bom dia, na hora que acordava para fazer o primeiro treino, e tchau na hora que encerrava os treinos. O jogador não tinha oportunidade, tanto é que ele foi pro Ceará e começou a se destacar. Ora, fiel, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? O Pedro Raul eu fico com o pé atrás, porque é um jogador que teve uma passagem maravilhosa no Goiás, depois foi pro Vasco, não fez nada, depois foi pro Toluca do México, não fez nada, e o Corinthians fez um contrato milionário para um jogador que não jogava bola há 2 anos, tá? Então eu acho esse contrato do Augusto Melo bastante errado, não foge muito do contrato do Luan, que o Andrei Sanches na época fez de errado. Quando tem que criticar, a gente tem que criticar. O Andrei Sanches deu um contrato de 4 anos pro Luan a R$800 mil por mês.
O Andrei Sanches deu um contrato de 4 anos para o Pedro Raul a 800 mil mês. Então, realmente, são contratos aí que a gente tem que esquecer da nossa cabeça, tá? Quer fazer uma aposta, trazer o Pedro Raul para o Brasil novamente? Quer fazer uma aposta diferente? Vai que a gente traz aquele futebol do Goiás, faz um contrato de 1 ano para um jogador. Pronto, se quiser vem, se não quiser não vem. Não precisa dar 4 anos a 800 mil reais para um jogador que faz 2 anos que não joga bola, tá? Venhamos e convenhamos, foi pro Ceará e começou a jogar muita bola, tá? Pedro Raul elogiou demais o trabalho do Dorival Júnior, gosta demais do treinador e disse que pretende um dia dar a volta por cima. Então ele está dizendo que quer voltar para o Corinthians com o Dorival Júnior e dar a volta por cima. Lembrando que o contrato do Pedro Raul vai até dezembro, tá, fiel? Dezembro desse ano agora. Ele está emprestado, é jogador do Corinthians. Então, na hora que chegar dezembro, o Corinthians pode pegar o jogador de volta, se assim o Dorival Júnior querer. Vamos ver como ele vai estar até dezembro, se vai continuar fazendo gols no Ceará. Se continuar metendo gol lá, traz de volta, irmão. Minha opinião é essa, é jogador do Corinthians. O Corinthians ainda tá ajudando a pagar o salário lá no Ceará. Cara, tá metendo gol, ó, traz de volta. Lembrando que o Ceará já tentou renovação de contrato do Pedro Raul e o Corinthians disse não. Realmente o Corinthians está esperando aí esse trâmite para ver se Pedro Raul vai continuar fazendo bastante gols ou não, tá, fiel? Ou se vai voltar a ser aquele Pedro Raul de antes. Lembrando que o contrato é de 4 anos, então tem muito chão ainda de contrato com o Pedro Raul, com o Corinthians, tá? A não ser que o Corinthians acha uma boa proposta financeira para a venda do jogador, pode ser sim a grande chance do Corinthians repatriar Pedro Raul, certo? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. E agora vamos falar aqui sobre contratação, né, fiel? É porque recebi informações que o Corinthians está no mercado da bola atrás de um goleiro reserva para Hugo Souza, tá? Lembrando que saiu informações que vocês estão comentando e me perguntando aqui nos comentários. Inclusive, esse espaço é de vocês. Ontem respondi todos os comentários do vídeo. Então, comentem aí, porque eu quero responder também todos os comentários deste vídeo também, tá, fiel? Lembrando que eu quero pedir desculpas aqui, porque ontem eu acabei postando o mesmo vídeo de ontem, tá? Então eu repeti o mesmo vídeo, postei o mesmo vídeo sem querer, já estava com o vídeo gravado e postei o anterior que estava salvo no celular e eu peço desculpas para vocês por isso, tá? Depois eu corrigi, coloquei lá a correção de vídeo, colocando o vídeo correto, tá? Fiel, questão do goleiro, tá? Vocês perguntaram muito, eu já até sei de onde vocês perguntaram referente ao vídeo do Samir Carvalho, tá? Que trouxe que o Corinthians está negociando com o goleiro do Ajax, tá, fiel? Eu sei de onde vem as perguntas, quando vocês fazem perguntas, eu sei os indinhos das aldeias que vocês assistem essas informações. O canal do Samir Carvalho, que é o Café do Setorista, que inclusive eu indico muito para vocês, é um canal gigante, na minha opinião, no YouTube é o maior canal que tem do Corinthians e é um cara que tem muitas informações, já cansou de cravar jogadores no Corinthians que deu certo. Ao contrário de outros, este canal aqui, esse ser que vos fala, ele é humilde, ele é uma pessoa ser humana e é uma pessoa que reconhece o bom trabalho de outras pessoas, mesmo que as pessoas não me dão crédito, eu dou crédito para as pessoas e realmente o canal do Samir Carvalho é um canal bastante grande. Eu não assisto por outros motivos que eu já expliquei aqui no canal, mas é um canal que eu super indico para vocês porque realmente tem muitas informações. Então eu não vou aqui negar que não existe negociação do Corinthians com esse goleiro do Ajax, porém com as pessoas que eu trabalho eu não tenho essa informação que o Corinthians negocia com esse goleiro. Eu tenho informações que o Fabinho Soldado hoje negocia com 2 goleiros do futebol brasileiro, 2 goleiros que são reservas, tá? Não sei de qual time é, não sei qual o nome é desses goleiros. A informação que eu tenho é que o Corinthians negocia com 2 goleiros do Brasil que são reservas desses clubes, tá, fiel? Pode ser de grandes clubes do São Paulo, grandes clubes de Minas, aí a gente não sabe, vamos ter que esperar para ver, tá? Mas o Corinthians passou da hora realmente de contratar um goleiro, porque, como eu disse para vocês, não só o goleiro, tá, fiel? Olha o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro machucou e o Corinthians não tem um jogador à altura, um clube do tamanho do Corinthians. O Hugo Souza machucou e o Corinthians foi altamente prejudicado com o Matheus Donelli no gol, porque ele não estava apto e nem está ainda para substituir o Hugo Souza, tomando gols de muito longe, tomando vários gols aí defensáveis. Então o Corinthians realmente precisa contratar no mercado da bola um goleiro que esteja à altura de Hugo Souza, tá? Que faça sombra até para o Hugo Souza não ficar confortável demais e continua trabalhando duro para manter a sua posição como titular, porque se começar a falhar, tem um goleiro, uma sombra ali que pode fazer sombra
pro goleiro. É saudável você ter jogadores competentes à altura para te substituir. Isso faz com que o time trabalhe mais. Certo, fiel? Pelo menos essas são as informações mais atualizadas do Corinthians de hoje. Hoje, 6 horas, eu volto com mais vídeos do Timão para vocês. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!